Olá, tudo bem? Vida saudável é uma questão de escolha. Todos sabemos que é na alimentação que está a base da energia que o organismo recebe para a manutenção de uma vida saudável. Os processos metabólicos estão diretamente relacionados com o valor nutricional dos alimentos. Alguns, no entanto, são verdadeiras armadilhas para a nossa saúde. O colesterol foi até hoje apontado como o maior inimigo do coração e visto como o principal responsável da coagulação do sangue e consequentes acidentes vasculares cerebrais. No entanto, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, o grande inimigo do coração é a escolha que é feita para substituir as gorduras na alimentação diária. E na grande maioria das vezes, os alimentos ricos em açúcar, principalmente os refinados, são a escolha dessa substituição. As gorduras fortemente têm sido desaconselhadas por alguns médicos e nutricionistas sem que exista uma prova válida de que causam diretamente problemas cardíacos. Os carboidratos, apesar de serem uma importante fonte de energia, podem também ser muito prejudiciais e provocar danos significativos à nossa saúde. Várias pessoas ainda têm como verdadeiro que as gorduras são as responsáveis pela perda da saúde cardíaca. Porém, precisamos analisar algumas pesquisas que têm apontado outro caminho. Inclusive, no ano de 2016, houve um escândalo que afetou a indústria do açúcar, quando foi provado que as grandes produtoras de açúcar patrocinaram falsas pesquisas na década de 1960, financiando pesquisadores da Universidade de Harvard para que apontassem as gorduras como responsáveis pelos problemas cardiovasculares. Afirmou-se na época que para se obter saúde coronariana era preciso evitar os alimentos que continham colesterol e ingerir gordura poliinsaturada no lugar da gordura saturada. No entanto, pessoas que consomem 17 a 21% de calorias de açúcar refinado enfrentam um risco 38% maior de morrer de deficiência cardiovascular em comparação com aquelas que não consomem ou consomem baixas calorias de açúcar. A palavra açúcar ela se origina do termo árabe sucar, que significa grãos doces, mas também apresenta sua raiz no latim sucaro. Antigamente, o açúcar era considerado uma iguaria bastante exótica. Os indianos podem ter sido os primeiros a cultivar a cana-de-açúcar aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Os carboidratos são a forma mais rápida de fornecer glicose para o corpo. E a glicose é um componente importante para o funcionamento do cérebro, da retina, dos rins. É um grande auxílio na benéfica proliferação bacteriana que compõe a flora intestinal, contribuindo para a eliminação de bactérias nocivas. É uma fonte de cálcio, fósforo, ferro, cloro, potássio, sódio, magnésio e de vitaminas do complexo B. Porém, o que muitos não sabem é que não precisamos da ingestão de carboidratos para a geração de glicose corporal. Isso porque o corpo fabrica sua própria glicose de maneira e na quantidade adequada. Os carboidratos mais comuns são a sacarose, a frutose, a glicose, a galactose. E a oxidação desses açúcares, como já disse antes, mesmo sendo importantes fornecedores de energia, ao serem consumidos regularmente em forma de bebidas, como é o caso de refrigerantes e sucos e outros alimentos açucarados, refinadamente processados, aumentam o risco de desenvolver disfunções cardíacas, além do acidente vascular cerebral e de morte súbita. Isso porque a ingestão do açúcar promove o aumento da inflamação dos vasos sanguíneos. E na referência à pressão arterial, ele é muito mais prejudicial do que o sal. Portanto, os carboidratos, particularmente os refinados e o açúcar, são os grandes vilões no desenvolvimento de problemas cardiovasculares, e não as gorduras, como muito se demonizou o seu uso. A Revista Americana de Nutrição Clínica aponta mais de 21 estudos e quase 350 mil participantes, afirmando que a substituição de gordura saturada por carboidratos é que favorece o desenvolvimento de todos os fatores de risco para infarto e diabetes. Essas afirmações estão de acordo com pesquisas da Escola de Medicina de Harvard e de pesquisadores da Universidade de Emory, na Geórgia, nos Estados Unidos. Segundo a Universidade de Tel Aviv, em uma publicação na revista de Academia Americana de Cardiologia,
os alimentos de alto teor glicêmico causam grande estresse na camada interna das artérias, afetando a progressão da debilidade cardíaca. É claro que existem gorduras ruins, como é o caso dos óleos que normalmente as pessoas utilizam para cozinhar. Óleos industrializados, previamente processados, refinados e pré-aquecidos, seja o óleo de soja, de milho, de canola ou de outros, todos têm uma grande dificuldade de metabolização pelo corpo, o que aumenta e muito o processo hepático na eliminação de resíduos tóxicos. Mas existem também as gorduras boas, como é o caso do coco, da banha de porco não industrializada, do abacate, das oleaginosas, do azeite de oliva. O que queremos dizer é que o abuso na ingestão do açúcar, além de influenciar diretamente na perda de saúde coronária, vai promover a síndrome metabólica, a diminuição da saúde pancreática, problemas neurológicos de aprendizagem, dificuldades renais, diminuição da efetividade hepática, ou seja, vai aumentar o processo inflamatório crônico. E ao se ingerir açúcar, o neurotransmissor ligado à sensação de prazer, a dopamina, é liberada no cérebro, tendo um efeito semelhante ao uso da cocaína. Isso acontece porque o cérebro busca constantemente por atividades e alimentos que liberem dopamina. Ou seja, o açúcar é um vício, e isso é muito fácil de se verificar pelo consumo abusivo de muitas pessoas pelo açúcar de forma viciante em alimentos refinadamente industrializados. Pessoas que estão diminuindo o uso, por exemplo, da droga cocaína, substituem muitas vezes pelo açúcar por esse alto teor de viciante. Os benefícios do açúcar refinado e da maioria dos adoçantes para a nossa saúde são completamente nulos, pois não contém vitaminas, sais minerais ou proteínas necessárias, contribuindo também na descalcificação corpórea, o que facilita o desenvolvimento de ossos fracos e o aparecimento de cáries dentárias, pois nesse caso a tialina, que é uma enzima da saliva, suprime o amido do açúcar utilizado por algumas bactérias, produzindo os ácidos que afetam negativamente o esmalte dental. O açúcar refinado excita as mucosas intestinais e por isso está relacionado com o desenvolvimento da gastrite e infecções da pele. Quando o açúcar refinado chega ao trato digestivo, ele é absorvido imediatamente. Isso vai produzir um aumento intenso de glicose no sangue, vai ativar uma secreção pancreática maciça de insulina, 2 a 3 vezes maior do que o normal, o que descontrola a produção insulínica. E o pâncreas, então ele começa a perder energia na produção de insulina e vai produzir parcialmente esse hormônio ou até mesmo atingir uma redução total, prejudicando demais o processo glicêmico. Quando essa produção de insulina pelas células beta do pâncreas ela é insuficiente ou nula, a glicose vai em excesso para a corrente sanguínea, o que caracteriza então o desenvolvimento do diabetes. O uso abusivo de açúcar está relacionado com a depressão, angústia, instabilidade emocional, ataques de ira sem motivação, insegurança, enxaqueca, o que prova a tese de que a depressão, por exemplo, é um problema de origem metabólica, ou seja, é corrigindo esse processo que a saúde se restaura e que, portanto, medicamentos receitados para essas situações não são mais do que paliativos e acabam, na verdade, apenas minimizando o problema, que continuará a existir. Os doces são carboidratos altamente calóricos e, em excesso, essa quantidade grande de calorias é revertida em tecido adiposo, ou seja, as células gordurosas se enchem de glicose, promovendo o desenvolvimento anormal dos processos metabólicos, principalmente os cardiovasculares. E isso é muito importante porque as células gordurosas se saturam de toxinas, que acabam não sendo eliminadas pelo fígado pelo excessivo trabalho na metabolização dos carboidratos e proporcionando uma debilidade na desintoxicação dos resíduos absorvidos, o que com o tempo também confirmará a correlação que existe entre a obesidade e o consumo de açúcar. Os hormônios controlam quase todos os processos metabólicos do nosso corpo.
E o estilo de vida é a forma mais crucial de controlar as atividades hormonais em nosso organismo. E o hormônio que armazena gorduras é a insulina. E o órgão mais sensível à insulina é o tecido adiposo, que constitui em torno de 20% do peso corporal. Portanto, o controle da insulina ele é significativamente importante quando o assunto está relacionado com a perda de saúde e o aumento da inflamação crônica, o que faz surgir a hipertensão, diabetes, o câncer. Os 3 parâmetros mais importantes na obtenção da saúde e, consequentemente, da longevidade, que podem facilmente serem identificados pelo exame de sangue, são apresentar um baixo nível de triglicerídeos, abaixo de 100 mg por decilitro, uma medida de insulina abaixo de 5 microunidades por ml e altos níveis de HDL, acima de 60 mg por decilitro. E uma forma concreta, prática e eficaz de se fazer isso é eliminando ou reduzindo drasticamente o consumo de açúcar refinado e carboidratos processados da dieta. Um aumento na execução de exercícios físicos, tanto de força como de resistência, e a adoção de outros recursos de saúde. Saúde, a maior riqueza da vida.